Você sabia que a cada 45 minutos uma pessoa se suicida no Brasil? Pois é, infelizmente, em tempos de pandemia, essa situação tem se agravado. São diversas visões e diferentes opiniões sobre o assunto. Hoje, quem passa a visão é Val Capelli. Ele é psicólogo, escritor e especialista em metafísica da saúde. E ele nos esclarece sobre as hipóteses que levam as pessoas a cometerem o suicídio. Para quem não entende, nunca ouviu falar, inclusive para eu também entender um pouquinho mais, você pode explicar o que é a metafísica da saúde? Metafísica da saúde, Ju, é um estudo que remete às qualidades internas. É como se cada órgão do corpo fosse um departamento de uma qualidade. Então nós temos a voz, por exemplo, a qualidade de expressar, de se lançar. E quando nós usamos bem uma qualidade, nós temos saúde, além dos resultados conhecidos, que é sucesso, boas relações e tudo mais. Quando nós negamos essas qualidades, negligenciamos, a gente tropeça, tem muitos conflitos, a gente gera as doenças. Então a visão da metafísica da saúde é, se nós usamos nossas potencialidades, somos saudáveis. Se não as empregamos na vida prática, ficamos doentes. Então as nossas emoções que geram as doenças, digamos assim. Exatamente. Então quando tem uma doença, o que acontece para adoecer? Então esse é o conteúdo da metafísica da saúde. Viver bem consigo mesmo para ter saúde e ser realizado. Qual é a sua visão sobre o suicídio? O suicida, ele tem uma força maior do que o instinto de vida, só que para pôr fim à própria vida. E ele não está pondo fim à vida, ele está pondo fim ao sofrimento. Aí que é a diferença, porque você fala, gente, ele foi um covarde, ele acabou com a vida dele. Não, ele não acabou com a vida dele. Ele acabou com o que ele não conseguia acabar durante a vida, o que eu não consigo lidar. E olha, gente, muito me dói porque eu sou um observador, eu trabalho com saúde, vida e emoções saudáveis. E quando eu estudo, eu observo, eu reflito e associo casos que eu conheço de suicídio, me dói quando dizem covarde. Deus. Existem sinais que a gente pode perceber numa pessoa que vai cometer o suicídio? Suicida em potencial, ele não dá sinal. Não dá, não, Ju, ele não dá para perceber porque é um sofrimento calado, muito grande. E aí nós já vemos os casos depressivos que eles já são um pouco assim. E quando a pessoa ameaça, ela tenta, que bom que ela não está com uma força suficiente. Mas quando ela fica isolada na dor e sofrimento, não compartilha, não ameniza, dá medo. Porque quando é externado, já é minimizado. Eu vou acabar com a minha vida porque eu não aguento mais. Já aliviou um pouquinho. Obrigado por me ouvir falando isso. E nessa época de pandemia, nós recolhemos, como você bem colocou, Ju, nós recolhemos para dentro de nós. E assim encontramos todos os monstros invencíveis dentro da gente. E quando a gente está no mundo, a gente está se distraindo com algumas coisas. Mas em casa, nesse isolamento social, é a gente com a gente mesmo. E quem não está em paz interior é com seus demônios, com seus monstros. Val Capelli, o que leva a pessoa a escolher a maneira como ela vai se suicidar? Essa maneira, Ju, ela é muito compatível ao tipo de dificuldade assim, ou condição interna invencível da pessoa. Vou citar algumas coisas assim. Por que cortar o pulso? Se enforcar? Dar um tiro nos miolos? Porque eu estou atacando exatamente meu maior inimigo que está ali. Isso é uma leitura metafísica. O trato digestório são os fatos, a vida que eu tenho, o que eu lido no dia a dia, onde eu convivo, com quem eu convivo, que vida eu tenho. Eu não aguento essa vida. É muita cobrança, frustração. O meu cotidiano, a minha vida, o que acontece comigo é insuportável. E eu penso realmente em dar um fim ingerindo veneno ou medicamento. Eu me sinto tão de mãos atadas assim, tão engessado, que eu não consigo ter mobilidade nenhuma. Eu não consigo vencer o engessamento eu não consigo pegar rédea nenhum, dirigir a minha vida para lugar nenhum. Eu estou engessado, então a forma de eu sentir o fim do engessamento é liberar para sentir o sangue escorrendo. Eu não tenho voz ativa, eu não tenho uma voz magnética.
Quando eu faço isso, é porque eu estou estrangulado, eu não tenho voz, eu não tenho vazão. E aí eu sufoco, porque eu estou sufocado, eu já estou nesse sufoco terrível. Então o tipo de tentativa ou de métodos usado é o que eu estou tentando vencer dentro de mim, de tão forte e tão ruim que é. Agora, se eu tive um pensamento suicida alguma vez na vida, por exemplo, adolescente, pensei em me matar, você acha que eu sou mais propensa a cometer o suicídio futuramente? Não? Não, porque assim, são muitas ocasiões, eventos, chantagem, dificuldade, mas o que representa isso? É que eu tenho barreiras muito difíceis de serem superadas. Por exemplo, poxa, eu não tenho um mínimo de atenção de ninguém, eu vou me matar por causa disso. Então assim, para eu vencer a desatenção, o esquecimento e abandono, eu chego até a pensar na coisa mais absurda. Então eu tenho dificuldade de sair do anonimato, de conquistar. Você acha que existe alguma maneira de prevenir? Resgatar o sabor da vida, quando pode. Mas é uma luta interior, que a gente é mais espectador e facilitador do bem-estar, não determinamos. Porque o que a pessoa sofre é com ela e ela mesma. Não diga, é besteira, não faz isso, pelo amor de Deus. Não coloque uma cobrança a mais. É uma coisa interessante que certas filosofias, religiões, a maioria, eu acredito, abominam o suicídio, porque colocam assim a vida de Deus. Né? E atentar contra a vida é atingir Deus. Agora sim, o que acontece nesse contexto? Até mesmo o kardecismo, o espiritismo, ele coloca a vida, né, do suicídio, que ele fecha antes o seu ciclo de vida e depois ele continua sofrendo. Porque o sofrimento não põe fim à vida. Quem acredita na continuidade, na continuação da vida, ele continua. Porque nós só deixamos um corpo. Nós levamos nosso sentimento, nossa mente, nossas emoções. E eles continuam iguais. E aí a gente continua reverberando aquilo ainda por muito tempo, até gastar. É um alívio instantâneo, digamos assim, né? Mas ele é mais profundo e ele vai nesse outro nível. Você estava falando muito em prevenção. Você às vezes, quando percebe as questões, eu já trabalhei com pessoas propensas e eu colocava elas a par. Talvez se fosse definitivo, eu até dissesse, pode ser uma solução. Mas o risco é que não seja definitivo. E você deixa sequelas. A pessoa já... Então, ok, se você parasse o sofrimento, eu talvez até dissesse, tá aí uma saída, trabalhando terapeuticamente. Mas não vai parar, porque há outros níveis de sofrimento, eles continuam com você. E às vezes pega na questão onde reflete mais. Quem vai tem só seu sofrimento, quem fica marcado com esse sofrimento. Quando você tem um filho, quando você tem pessoas que minimamente querem bem, pode ser até, gente, teu cachorro de manhã não vai ouvir a coleira. Você já imaginou como é pra ele? Eu tô dizendo uma pessoa que minimamente tem um cãozinho de estimação dela. Às vezes ela tem um ente querido que ela tanto ama. Já parou e pensou como é pra essa pessoa que você tá fazendo com você? Quando você vai machucá-la também, sensibiliza. Sensibiliza no sentido de perceber que não será um ato vitorioso. Porque é a tentativa mais extrema que a gente tem disso. Você acha egoísta? Não, porque ele é assim, é tão forte o seu sofrimento que não cabe o outro nesse seu sofrer. E o amor nesse momento, ele não está em voga. Só a minha assim, dor terrível. Então quando você puxa, você já pensou um pouquinho dessa dor para quem fica? Sensibiliza. Ele repensa. Exatamente por não ser egoísta. É claro que numa visão, vamos dizer, geral, global, Ju, é egoísta porque eu só estou vendo um gesto para vencer eu mesmo, só eu comigo. Então está dentro do conceito de egoísta. Mas dentro de um conceito global de egoísmo, onde eu não estou nem com os outros, eu estou fazendo... Não, nesse sentido não. Val Capelli, gostaria muito de conversar mais com você sobre outros assuntos, outros temas. Muito obrigada mesmo por me receber aqui. Parabéns pelo seu trabalho.
por conscientizar tantas pessoas. Se você quiser conhecer mais, pode entrar no Instagram. O meu Instagram é Valcapelli Testa e o Facebook é Valcapelli Oficial e também o YouTube Valcapelli Metafísico. Tem site também. Tem site, certo. valcapelli.com. Curso de Metafísica da Saúde, agora estou ministrando online, pela EAD. Antes eu tinha pessoas de várias regiões do Brasil que vinham fazer presencial, de Brasília, de Floripa, vinham somente para aula de Metafísica da Saúde. Agora pode fazer, já temos alunos em várias regiões, por esse sistema EAD. Curso de Metafísica da Saúde já está em EAD e outros temas que vão surgir também. Olha aí, vamos aproveitar o isolamento social, né, para trazer mais informação, fazer curso, agregar aí nas nossas vidas. Valeu, gente!